Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira. Sejam bem-vindos ao podcast Liderar é o Direito. Estamos no primeiro episódio desse podcast. E para variar, nada mais, nada menos do que o patrão, o professor, um mestre, um guru. Essas foram as palavras de todas as pessoas que eu conversei quando se falava de Carlinhos Costa Weber. Esse empresário da nossa cidade, Santa Maria, um grande gestor, uma pessoa que faz um trabalho social imprescindível para a cidade, um verdadeiro líder. E quando eu o procurei, eu não tenho tanta intimidade com ele, de pronto, ele se colocou à disposição. Essas lideranças sociais, essas lideranças que se colocam a par da sociedade são raras. E essa sua simpatia, entusiasmo e o pouco convívio que eu tive com ele, já vi que ele é um ser humano diferenciado. E eu queria lhe agradecer, Paulinho, por ter aceitado o convite e estar aqui de maneira generosa no nosso primeiro episódio do podcast Liderar é um Direito. Que legal, né? Muito feliz de estar desse lado aqui da bancada. Me senti bem mais à vontade aqui também. E Ricardo, tu viste assim que eu gosto de me doar para as causas, as boas causas, sabe? E não precisei mais do que 5 segundos para agradecer e confirmar que estaria aqui contigo, tá? Porque é uma missão da gente, né? Então, eu já estou num ciclo de vida bem mais adiantado, mas assim, é um privilégio, né, tu poder ter uma visão mais do alto e entender a sociedade em que tu está inserido e como tu pode ser útil a essa sociedade. Então, fiquei muito feliz, assim, liderança para mim, assim, eu acho que eu exercito a liderança há muitos anos, né, décadas, e gostei muito, né? Liderar é um direito, tá? Então, desejo muito sucesso nessa empreitada, tá? É um espaço novo, tu está trazendo, assim, algo realmente novo e que tem uma abrangência muito ampla. Tu vai poder abordar muitos temas, né, tratando dos dois casos e associando as duas causas. Achei maravilhoso. Carlinhos, aqui eu vou dar um spoiler de como vai ser o nosso programa. Isso. Vai ser 3 pilares: liderança, estilo de vida e aquela pitadinha do direito como vantagem jurídica para o líder. Então a gente quer entender aqui muito mais do que os negócios, o ser humano. Qual o fenômeno que aquela pessoa proporciona para que a sua vida e os seus negócios cresçam. Então a temática do nosso programa é exatamente isso, o ser humano. A gente quer entender como é o Carlinhos Costa Weber, como é a sua liderança, como é o ser humano, como que a obra dele vai existir quando ele não estiver mais aqui. O que ele plantou para esse mundo, para essa sociedade. É mais ou menos criar esse raciocínio para que empresários, jovens empresários tenham essa dinâmica de dar uma continuidade ao seu projeto. Pois, o espaço que tu tens aí é incrivelmente inédito. Essa abordagem é inédita e pode te dar essa abrangência. Cada programa tu pode plantar novos conceitos, novas ideias, experiências, e gostei muito, né, o estilo de vida, né, o que nós conversamos, né, já deste, apesar de eu ser muito jovem, já tem uma expertise muito interessante, né? O teu convívio já é num nível bem elevado. Isso te dá uma tranquilidade para compartilhar agora, né, tudo que conheces e com os teus convidados. Bom, então vamos começar. O primeiro bloco, liderança e propósito. A primeira pergunta, Carlinhos, você recebeu um dos prêmios mais importantes da Ford Motor Company pelo seu trabalho social. O que significa para você essa conquista? Pois é, até foi uma surpresa, porque o funil era muito grande, né? Só 6 revendedores no mundo foram escolhidos. E o pessoal que dá Ford no Brasil me disse: olha, tu tem um trabalho muito bom, assim, quem sabe tu te inscreve, porque é um prêmio, a única premiação dada pessoalmente pelo Henry Ford III.
a única, para ver a importância que tem na companhia. Aí comecei a escrever e o Guto, meu filho, falou, pai, eu acho que tu tem muita coisa realmente, né? E num primeiro estágio, então, eles gostaram do que estava ali e complementaram, pediram mais informações bem interessantes sobre... Aí entra como é que chegou aqui, né? A família, a origem... E depois mandaram uma equipe aqui de filmagem, né, eles escolheram quatro temas e assim, fiquei muito feliz, né? Foi uma surpresa, né? Dei um grito quando recebi a comunicação, sabe? Mas o reconhecimento é muito difícil, sabe? A sociedade tem muita dificuldade de reconhecer essas missões que tu faz pelo bem comum, né? E um reconhecimento desse tamanho lá de fora, que aqui a gente não vê muito fácil. E para encerrar assim, nesse aspecto, puxando para a liderança, eu acho que tu pudeste participar essa semana lá conosco, foi um convidado meio que espião, assim, né? Vendo como exercendo uma liderança em toda a comunidade, tá? Então, mas isso vem de longa data, sabe? Longa data, porque o líder, né, ele tem que tomar decisões difíceis muitas vezes, ele erra muitas vezes e tem que tirar lições de tudo isso, sabe? Mas essa inserção no ambiente social, né, de ajudar as pessoas, é muito recente, muito recente. Mas tu já traz, né, sobre os ombros um expertise das organizações empresariais, familiares. Carlinhos, a segunda pergunta seria: quais foram os principais desafios que você enfrentou a liderar iniciativas sociais, ao mesmo tempo que gerenciava uma empresa de grande porte? Como que funciona isso? Tu gerenciar uma empresa e trabalhar nessas questões sociais? Muito bom, muito bem lembrado. Foi assim, deve fazer uns 4 anos apenas que eu me envolvi efetivamente, porque o meu amigo Robson Aita, então ele era o presidente da APAI aqui em Santa Maria, me pegou pelo braço, tu tem que ir lá conhecer a APAI, tu tá me enrolando. E de cara assim, deu fazer um diagnóstico e que eu posso estender assim às organizações sociais, tá? Que é tu teres profissionalismo, tá? A gente vê muita doação, pessoas querendo contribuir, mas precisa ter profissionalismo, tá? Isso assim foi detectado de cara, tá? O voluntariado precisa ter o suporte profissional, tá? E segundo, capacidade de buscar recursos. Eu vi que recursos existem, mas tu tem que ter a capacidade. E essa capacidade vem do que se chama network, teus relacionamentos. E aí eu vi que facilmente é possível contribuir com as entidades sociais com a tua experiência empresarial. Uhum. Sabe? E então tem as suas nuances próprias, tá? Mas ficou comprovado, sabe? Mesmo não sendo, nunca fui de nenhuma diretoria, de nada. Simplesmente ajudando, contribuindo, reunindo pessoas, sabe? E para não prolongar, a prova maior está a obra da nova APAI, né? Uma APAI que já está na segunda laje e que foi uma ideia assim, eu tive um insight com a segurança
que o líder tem que ter, dá para fazer. Sozinho, assim, mas dá para fazer. Uma intuição. Intuição, assim, sabe, assim, não é uma visão, uma premonição, não. É fato. Então, parecia uma loucura no momento, está lá a obra. E dinheiro no caixa. E uma pergunta, esse dá para fazer, essa intuição, isso acontece na tua vida, nos teus negócios? É cotidiano isso? Muito bom, muito bom. A intuição, tá, ela é uma característica muito nata da pessoa, sabe? Mas a experiência, sabe? E os relacionamentos, tu tá me provocando também, né? Mas nos relacionamentos vem a intuição. Quer dizer, numa reunião como aquela que tu partiu, né, já surgiram, dizer, mas eu posso juntar esse com esse, sabe? Então, a intuição é uma prática persistente. Tu insistindo, tu convivendo, tu labutando, tu criando, fica muito mais fácil. Tu fez uma pergunta assim, mágica. A intuição é complexa, mas ela é muito simples. Nem sempre tu vai poder botar em prática a intuição, mas ela fica numa gavetinha lá, no momento certo, tu consegue unir essa com essa e dá certo. Compartilhar contigo um sentimento que eu tive indo ali na Superaldo, vindo aqui também no Diário. Que ambientes de liderança, aqui tem um ambiente de vantagem. Na própria Superalto, quando eu fui lá lhe visitar, também de vantagem. Eu digo que o maior projeto social que possa existir é a sua empresa. Porque quantos empregos, quantos colaboradores, quantas famílias que tu desenvolve ali. E mais, tu extrapola isso. Além desse trabalho social importantíssimo que é a tua empresa e teus negócios, tu ainda tu extrapola isso. Tu é tão preenchido e o teu copo está tão cheio que derrama para as outras áreas. Como é que é isso? Como é que funciona isso em ti? Eu nasci marqueteiro, eu nasci atrás do balcão. Tá? Minha mãe era uma pequena comerciante e eu nasci no balcão, literalmente. E assim eu herdei dela, da minha mãe, gostar das pessoas, gostar de gente. É fundamental. Fundamental. E não se aprende isso. Se você já traz de berço, do convívio, tu pode e deve evoluir nessa questão. E um dia eu tive um insight que traduzisse esse ambiente. Tu viu que eu não tenho sala, né? Eu estou bem na porta, né? Recebendo todo mundo, conversando. Os insights vêm dessas coisas todas, né? E eu disse assim, o meu slogan, a minha filosofia vai se basear nos funcionários. Então, o cliente em segundo lugar. Adotei essa prática em 1999. O cliente em segundo lugar. É óbvio, só que colocar em prática não é bem assim. Né? De tu valorizar os teus funcionários, cuidar bem dos teus funcionários, e eles vão cuidar bem dos teus clientes. É um processo simples, barato, mas tu tem que encontrar as pessoas certas. E te digo assim, Ricardo, tá? Em liderança, tu tem que te cercar de pessoas com o perfil que tu deseja. Isso também me aconteceu quando eu dei essa virada em 1999, no meio da crise, eu estava com a água aqui pelo pescoço e disse, se eu buscar alternativas como os outros fizeram, eu não vou sobreviver. Agora, eu vou trabalhar em cima de recursos humanos. Tá? Reavaliei toda a equipe e busquei pessoas com esse perfil. Gente que gosta de gente. Então, parece simples, né? Mas tu valorizando, tu sente um ambiente que é diferente. Tu sente que o ambiente é diferente, sabe? Existe harmonia,
não tem rotação de pessoal, meu pessoal todo lá tem Sim. gente veterana, assim, que nas piores crises ficaram comigo lá na empresa, tá? E então as pessoas, os clientes entram, sentem que tem um clima positivo, agradável, humano, né, de respeito. E isso concorrente nenhum copia. Exatamente. A conversa está muito boa. E a última pergunta para encerrar o bloco. Tu tem que me controlar, porque... Claro, não, mas aqui quem é o patrão é tu, né? Aqui, se a gente quiser, a gente passa o dia inteiro aqui, não tem problema. Vamos lá. Entre os projetos que você liderou, como Apoio à PAI, o Laboratório NB3 e a campanha Imposto Solidário, qual deles teve um impacto mais significativo para você? Muito importante. Aí eu volto na tua pergunta anterior, né? O diagnóstico. Não se faz nada sem dinheiro. Não adianta as melhores intenções sem dinheiro, e ainda mais nessa questão, nessa área social, não adianta só a boa vontade, tá? O entusiasmo, a doação pessoal. Não, é dinheiro. E aí eu perguntei lá na PAI assim, de onde é que vem o dinheiro? A maior parte vem do imposto de renda, pessoas físicas principalmente, tá? Aí fui no imposto de renda, como é que funciona? Reunimos os contadores de Santa Maria. Aqui em Santa Maria assim, tem um time espetacular e mobilizamos a Prefeitura, a Receita Federal, a classe dos contadores, no espaço contábil, e criamos o Imposto Solidário. E saltamos assim, para poder dar um impacto. O lançamento da campanha foi dentro da PAI, né, que a imprensa, todo mundo viram o dinheiro empregado ali, tá? Então, Imposto Solidário, para mim, a tua pergunta também foi chave. Sem dinheiro, tu não faz nada. Vamos começar o segundo bloco. Estilo de vida. Isso é algo que eu sou muito curioso com o líder. Saber do que ele se alimenta, o que ele faz no tempo livre, qual que é o estilo de vida. E agora vai a primeira pergunta. Com tantas responsabilidades empresariais e sociais, como você equilibra a sua rotina para manter a energia e a clareza do teu propósito? O que tu faz no teu tempo livre? É bem interessante, né, Ricardo? Porque foi fundamental, tá, eu ter a sucessão na empresa. Então, o Guto, o filho mais velho, foi preparado para ser o sucessor. Mesmo ele fez farmácia e bioquímica, nada a ver, nunca exerceu. Mas desde cedo eu detectei o perfil dele, contratei uma empresa americana, a Caliper, que fez uma avaliação psicotécnica dele e que ele era um líder, ele tinha condições. Aí começou lá, lavando peça na oficina, controlando estoques, fazendo cursos de mecânica, lá começou na graxa. Então, aos poucos eu fui passando as rotinas para ele, e eu fui me liberando um pouco mais, e o que facilita muito, Ricardo, facilita muito, 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 que é o maior patrimônio, digamos, que eu tenho, que é o meu network. Isso daria outra entrevista, né? Que é como tu criar uma rede de relacionamentos. E assim, sem falsa modéstia, eu acho que não tem quem hoje tem uma rede como eu tenho, como eu construí essa rede, digamos, profissionalmente. Então, o meu tempo ele se maximiza, né? Eu trato uns 12 assuntos ao mesmo tempo de Santa Maria. Então as pessoas acham que teu tempo fica soberbado. Não.
O que é difícil é tu encontrar parceiros para te ajudar nas missões. Então, assim, te digo que na maioria das vezes eu sou daquele dito popular, né? Quem manda melhor faz. Uhum. É difícil tu achar parceiros para conviver. Eu acho que o melhor das parcerias que eu tive foi no Imposto Solidário, né? Ali montamos um time realmente assim que te puxa. Né? Tu não precisa empurrar, eles te puxam. Tá? Mas normalmente tu tem que empurrar. E o segredo é muito simples, tá? O teu network, assim, ele te dá soluções instantâneas. Né? Meu celular tem 1.600 contatos, então todas as áreas, aqui no exterior. Sempre a minha mãe que dizia assim, o teu celular tem a solução para tudo. Já há muito tempo. E uma conversa que eu e outros empresários tivemos com o senhor Jorge Gerdau, ali no Recanto Maestro, e nós falamos sobre arte, sobre música. E ele falou uma coisa muito interessante, isso inclusive está registrado na revista Performance Leader, ali do Recanto, que a arte é a educação superior. O que significa arte? Tu tem contato com a arte, com a música, com quadros? O que significa arte para o empreendedor? Eu sou um roqueiro frustrado, porque eu queria ter tocado em banda, ser baterista, ser guitarrista. Eu amanheço com música, a música assim é um elixir para mim, sabe? Eu estou sempre ouvindo, principalmente que a minha geração pegou assim aquela mudança na cultura musical, né? Com o advento do rock, com os Beatles, e então isso assim para minha geração foi extraordinário. E esse é um dom que eu não exerci, porque podia ter trabalhado, tá? Mas é um enlevo. Sabe? A música orquestrada, a música, essas grandes bandas, né, que passaram por aqui, é o que me dá essa leveza. Né? Estou escrevendo, estou lendo, e vem sempre aquela inspiração da música. Outra Mas questão... eu compenso que eu casei com uma artista plástica, né? E essa sim é muito bem qualificada, tem um dom, né, da pintura. Então tu vive com arte por toda a tua casa, então. Pela casa. Outro questionamento, como que tu se prepara para o trabalho? Por exemplo, segunda-feira começa a tua atividade profissional. Eu sei que tu não deve parar nunca, mas como que tu se prepara domingo? Como tu se prepara sábado? Como que a pessoa deve se preparar para o trabalho? Tu tem que te acostumar com planejamento. Se a empresa é planejada, a tua vida pessoal também tem que ser planejada, ser organizada, ser metódica. Eu sou muito metódico, sabe? De detalhes, muito em cima do detalhamento, numa rotina, de tal forma a que tu não tenha desperdício, tá? Tu possa maximizar, aproveitar ao máximo o teu tempo. Então, se eu tenho uma empresa planejada, é porque eu tenho uma vida planejada, programada, e tu tem que ser metódico. Tá? Não pode desperdiçar. Com isso, te dá tempo de estar aqui contigo. Tá? Porque tem alguma coisa, está trabalhando porque foi planejada, projetada. Tá? Então, teu tempo maximiza, né? E tu pode, então, fazer o que eu faço hoje, né? Que parece que é um monte de coisas, e são, mas maximiza o teu tempo. Eu, às vezes, converso com a minha equipe de trabalho e falo um pouco parecido com o que o senhor falou, que é a questão do detalhe, né? O miricismo cotidiano e também aquela coisa assim, ó, a gente pensa em pessoas que têm muitas coisas e tu quer simplesmente daqui a pouco chegar e ter aquelas muitas coisas. Mas se hoje tu puder arrumar esse copo e botar no lugar certo, tu já começou teu dia bem. Aquela questão do é o mínimo justo possível para o momento.
construindo as coisas, as pequenas coisas, como o senhor disse, a gente consegue chegar num lugar muito maior e começa a criar aquela Sem cultura, dúvida. aquela Sem cultura, dúvida. aquela expertise de se desenvolver. E eu vejo isso muito no que o senhor falou. Né? Fala o senhor pelo respeito e pela autoridade que o senhor é. Mas muito interessante. Mas sabe que, Ricardo, é o seguinte, entendeu? Os negócios, tá? A tua vida é formada de detalhes. E eu fui me tornando assim um perfeccionista. Um perfeccionista, porque ali estão as fontes do resultado. Não existe mais uma grande jogada, isso é raro. Tá? Tu consegue sucesso somando coisas pequenas. E as coisas pequenas são formadas por detalhes. Então, não é por acaso que eu não tenho sala. É um detalhe. Né? Não é por acaso que eu não tenho divisórias na empresa. É um detalhe. Não é por acaso que a seleção da tua equipe é cuidadosa, porque a gente não gosta de fazer contrato de experiência. Tu tem que contratar para ficar. A tua comunicação, o teu envolvimento social da empresa, né? Tu não pode misturar as coisas. Toda a minha abordagem fora da empresa, eu não misturo. Eu nunca levo a minha empresa, a minha marca, meu nome, junto com o trabalho da cidade, do social. Então, o detalhe, né, é o motivo do sucesso ou fracasso, a soma dos detalhes. Ser perfeccionista e gostar daquilo que tu faz. Ó, agora está passando aí todo o critério de premiação. Esse é o laboratório NB3. Isso, que foi o vídeo que foi lá para o que o senhor ganhou o prêmio, né? De toda a visita. Fala um pouquinho sobre esse vídeo, sobre o que aconteceu. Muito interessante, porque foi na pandemia e aí um professor da veterinária, meu amigo, disse assim, olha, vai te procurar 2 pesquisadoras da universidade que elas estão com um projeto, um laboratório, e como estamos na pandemia, elas não conseguem nem chegar na reitoria, nem são recebidas, ninguém quer saber do momento de tratar desse assunto lá na reitoria. Foram falar comigo, as 2 pesquisadoras, essa foi uma delas, as 2 professoras, e eu vi assim um projeto fantástico, porque nós estávamos em plena Covid e era uma proposta de um laboratório que nem a URGS tem, Porto Alegre, nem a URGS tem, para trabalhar com vírus vivos. Aí entra o network, né? Liguei para o meu conterrâneo, o general Pafiadash, um general 4 estrelas, conterrâneo, e que naquele momento ele estava responsável por todo o Covid nas Forças Armadas. E eu disse para ele assim, nós precisamos chegar lá no Ministério da Saúde, da Educação, conseguiu dinheiro para construir um laboratório aqui. Ele assim, pá, eu tenho acesso direto no Ministério da Economia. Tá, o ministro viajou comigo agora, assim, mas não deu 10 dias, ele me disse, o dinheiro já está na conta da universidade. O dinheiro bateu aqui na universidade, tá, no planejamento, sem que a reitoria soubesse. Está lá o NB3 funcionando, é top, é um laboratório que, ao trabalhar com seres vivos, com vírus vivos, e na área da farmacologia, por exemplo, né? Dali já estão surgindo patentes de novos medicamentos, controles de vírus. Foi uma questão de minutos, digamos, a gente abraçar a causa, encontrar a solução pronta na hora, no celular, né? E fechou o circuito assim, em questão de dias. Até hoje, quer dizer, foi na pandemia, deve ter sido em 21, 22 que a gente inaugurou,
E a URGS nem tem até hoje, nós já temos. Então, isso pesou bastante porque aqui está a PAI, o Imposto Solidário. Esse aqui foi outro trabalho grande que eu fiz junto com o pessoal da Unicred, com o apoio da Prefeitura, do Imposto da UFSM e o Instituto Farroupilha, que nós transformamos esses uniformes do Exército que estavam para ser queimados e destinamos para 700 catadores e recicladores. Kit completo dos coturnos, tênis, todo o fardamento foi destinado. Isso é uma frustração também, porque a dificuldade, a legislação manda que tu incinere todos os uniformes. E aqui, graças a uma visão que tinha o general na época, aqui o general Ribeiro, então completou esse quadro, e aqui em cima foi na engenharia química que nós conseguimos levar esses uniformes todos e padronizar, né, para poder distribuir. Então, e essa tela aqui está hoje ali na Superalto, e uma idêntica está no corredor da fama da Ford em Detroit. Carlinhos. Estou falando demais já, então. Não, tá maravilhoso. Eu tô aprendendo aqui, né? E também todos nós que estamos assistindo. Eu vou te fazer uma pergunta, quero ter muito cuidado com essa pergunta. Porque eu sou um apaixonado por Santa Maria e eu vejo em ti uma liderança muito grande, que até então eu não conhecia. É pouco, mas eu vejo que é verdadeiro. Verdade, força da vida, né? Que significa em grego. E eu acho que Santa Maria pode mais. Nós temos pessoas, nós temos líderes, nós temos entidades. Por que Santa Maria, por que ela não faz mais? Ela faz, mas por que ela não faz mais? Qual é o teu diagnóstico? O meu principal diagnóstico é o seguinte: aqui, nosso grande erro é ninguém fala com ninguém. Aqui a universidade não fala com a comunidade não fala com os militares, que é uma força importantíssima, e vice-versa. Não existe isso, não existe. Nessa semana, nós estamos gravando aqui numa sexta, amanhã, sábado, né, nós vamos começar o primeiro trabalho de tentar maximizar o orçamento da universidade, da prefeitura e do Exército, reunindo o comandante do Exército, o prefeito municipal e o reitor, num primeiro momento, tentando ver. Você imagina, o orçamento da universidade, você viu lá, 1 bilhão e 800. O orçamento do município todo é 1 bilhão e 400. Então, alguma coisa. Então, se é pouco para aqui, é muito para ali, vamos ver o que dá para fazer, né, de maximizar cada centavo que entra aqui. Isso nunca foi feito, nunca, né, nunca foi feito. Então, tem que ter alguém de fora que tenha, né, essa credibilidade para reunir. Mas é uma cidade muito difícil nesse aspecto, assim, de muito individualismo, né? Eu vejo muito egoísmo entre nós mesmos, de querer compartilhar. Então, eu escrevi esses dias, né, que Santa Maria é muito pequena para a universidade que tem. Todas as cidades que têm universidades importantes se desenvolveram muito mais, se industrializaram muito mais. E nós aqui já estamos com uma universidade há 65 anos e não se gerou indústrias, um parque industrial, porque os talentos não ficaram aqui, foram todos embora. Então, é uma cidade assim com uma cultura míope, uma cidade que enxerga pouco. Eu fico assim, por como eu te disse, tu já tem uma visão mais de cima, e eu vejo, nós estamos sentados assim numa mina de ouro. Mas e por que nós mesmos não enxergamos isso? Nós temos dificuldade de lideranças, e nós tivemos o privilégio de ter um doutor Mariano, mas não teve sucessores, sabe? Desse nível de enxergar. Só o doutor Mariano teve a visão. Aqui
dá para pensar grande. Não teve sucessores. Foi muito importante essa tua informação. Se comunicar, né? Network. Buscar Tu sentiu congregar. lá? Eu senti, viu? foi sentimento, eu senti aqui. Foi exatamente isso. E foi muito bom porque eu entendi o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, o que a gente precisa fazer. Porque cada um precisa fazer um pouco. Se todos fizerem um pouco, as coisas vão acontecer. Bom, agora nós vamos indo para o último bloco. Um bloco que eu gosto particularmente, que é o direito como vantagem competitiva. Aquela coisinha a mais. O bolinho, a cereja do bolo. A cereja do bolo. A cereja do bolo, do nosso bate-papo. Um advogado, ele obrigatoriamente tem que dar segurança. Esse é o papel dele. Se um advogado não der segurança, ele não tem mais como Sim. trabalhar. Ele também precisa te proteger de agressores, e no caso, a agressividade é de um mau profissional, ou de um cliente que daqui a pouco está sendo agressivo sem razão, ou de um fornecedor. Mas eu entendo que o advogado também precisa fornecer, assim como qualquer outra profissão, uma vantagem competitiva para o negócio do líder. Como Um que diferencial. Um diferencial que seria o quê? A vantagem competitiva. Isso. Como tu vê isso? Como que tu vê o mundo do direito? Que experiência que tu tem dentro da tua empresa e o que o direito te proporcionou dentro da tua empresa? Bom, eu sou um apaixonado pelo direito. A prova está que eu induzi a minha filha mais nova, a Giovana, a fazer direito. Sabe? Disse, olha, em qualquer circunstância da vida, o direito vai te dar condições de decidir no futuro. E eu acho que estávamos certos. O que eu tenho digamos assim, uma admiração, porque o advogado, eu sempre falava, eu disse para o meu amigo Sérgio Blatz, assim, todos que entram na tua porta te trazem um problema. Não entra ninguém aqui para dizer assim, olha, vamos comemorar, deu certo, boas notícias. É angústia. O advogado vive cercado da angústia. Então, tem que ser uma pessoa forte, porque ele só trata com situações difíceis, ele só recebe uma carga enorme de responsabilidades. Ele tem que transmitir segurança. É como qualquer cliente, né? O advogado tem que deixar a pessoa sair segura com que atitude que ele vai tomar. Porque são todos leigos. Quem vai te procurar é leigo, né? Não adianta nem procurar no Google uma solução jurídica. Então, o mundo inteiro é gerido por regras, por leis. E quem domina as leis é quem estuda e se prepara para isso. Então, é uma profissão que, apesar de se tornou muito vulgar quase, porque abriu faculdade por tudo que é canto, chegamos a formar 600 advogados por ano em Santa Maria. 600 advogados. Então não há espaço. Mas todos os que têm uma formação melhor, mais inteligentes, que nasceram para essa profissão, que amam o direito, esses vão ter sucesso sempre. Vão ter sucesso sempre. Eu digo sempre, Carlinhos, para alguns clientes e pessoas que eu conheço, que um processo é uma agressividade contra ti. Quando existe um processo, o que menos importa, e olha só o que eu vou dizer com muito cuidado, é o processo. Porque existe um promotor, Sim. Existe um juiz, existe um outro advogado, existe o cliente do outro advogado, existe eu e existe o meu cliente. Então existe um humano em volta disso tudo. E às vezes nós estamos só cuidando disso e não cuidando do humano em torno. É que as ciências sociais, onde está o direito, onde está a administração, não trabalha com a exatidão. O lado esquerdo do cérebro funciona menos que o direito, sabe? Então, são contextos mais difíceis, né?
Então, nós trabalhamos nessas áreas, na questão das ciências sociais, sabe? Tu tem que estar muito mais preparado. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente. É diferente do chegar e ter uma equação matemática que te dá, para fazer uma estrutura, uma ponte, está aqui a matemática e fala. É diferente. Então, o preparo para exercer essa liderança, de poder enxergar possibilidades que outros ainda não enxergaram. É um privilégio tu trabalhar na área das sociais. Sempre tem uma nova alternativa, um novo insight. Tu é alimentado pelas pessoas que te cercam, tu é alimentado pelas informações que te rodeiam. Tu consegue achar nas mínimas palavras soluções que outros demoram muito para encontrar. A inteligência é fundamental. O gosto pela profissão é estratégico. E ser uma pessoa feliz, um advogado feliz, ele transmite para o seu cliente essa felicidade. A felicidade que ele irradia é recebido pelo cliente como uma segurança. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Só eu falei aqui. Não, cara. mas essa é a intenção. Imagina, tu conseguiu calar o advogado tá falando pouco, isso é inédito, né? Mas a gente tem que aprender. Agora a gente vai para a última pergunta, que é a pergunta de valor. E sempre quem faz essa pergunta é alguém que eu conheço, é alguém que eu busco informações. E quem fez essa pergunta para o senhor é o Juliano Cancian. Quando eu liguei para ele e perguntei, eu quero uma pergunta de valor tua para o Carlinhos. Não, mas já vamos, acho que o Juliano é um filho adotivo, então quero muito bem, o pai dele, o Neve, né, somos dessa geração. Ele pegou e falou assim, pá, que maravilha, eu quero assistir, fala que ele é meu guru, ele já sabe disso, ele me ensinou muito. Foi muito alegre quando ele recebeu essa notícia. E a pergunta que ele quis fazer para o senhor é a seguinte: qual o conselho que você daria para um jovem de 25 a 30 anos que está saindo do curso superior, iniciando no mercado de trabalho? Em qual área ele deveria se aperfeiçoar mais? Bom, o Juliano já veio de sacanagem, né? Porque é uma pergunta que precisa um programa inteiro para responder. Porque eu sempre... eu tenho uma máxima assim, se eu puder ajudar um jovem, estou realizado. E então, eu gosto de analisar as pessoas. Agora vou dar um caso concreto para o Juliano, que ele estava questionando, tá? Me ligou o ex-prefeito de Santiago, o Thiago Gotti Lacerda, que é outro meu afilhadão, assim, e ele, eu precisava que tu me desse uma orientação para a filha do nosso empresário aqui, está se formando em agronomia, mas ela quer exercer, não a agronomia em si, mas a gestão do agro. Eu disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, não adianta eu fazer uma triangulação contigo, tá? Já passo o meu contato, porque essa conversa tem que ser olho no olho. Porque cada caso é um caso. Sabe, é muito fácil chegar aqui, eu tenho que fazer isso. Para encerrar, a grande dificuldade desse jovem de 20 e poucos anos é encontrar quem diga para ele assim, vai, faça, abrace. Esse jovem não tem essa pessoa. Ele dificilmente vai encontrar um professor que possa dar essa segurança, tá? E nós pais já estamos obsoletos também, aquela velha desculpa, né? Meu filho, minha filha, a vida é tua. É porque falta isso. E assim, modéstia à parte, assim, eu sempre me coloco à disposição porque eu sei o que dizer. Diz assim, vai, pode fazer, não, vai por esse caminho. Isso é raro de encontrar. E o Juliano é um que
sabe fazer isso e está me seguindo também. Carlinhos, quero te agradecer muito a tua generosidade. Dizer que hoje eu tive uma aula aqui. Espero que todos tenham gostado desse primeiro episódio. Tu me colocou numa enrascada tremenda, numa saia justa tremenda, porque olha o nível que eu coloquei o primeiro episódio, né? Pela tua sabedoria, pela tua simplicidade, né? Tu tem uma liderança muito leve, uma liderança alegre. Alegre. Pode ser. Né? E só te agradecer mesmo, e quero te dizer que hoje aqui tu tem um soldado à tua disposição, para que tu tenha mais braços, e o que tu precisar eu fico à tua disposição, porque a tua liderança, ela te contagia. Eu também acredito nisso, e a gente precisa de pessoas jovens, assim, que eu sempre digo para o Juliano Júnior, tu vai ser meu sucessor. O Rodrigo Décimo dizia assim, tu vai ser meu sucessor. Então, essa geração, sabe, a gente quer deixar um legado, Sim. Um ensinamento. E a liderança tem que ser compartilhada. O teu programa foi estratégico, tá? Compartilhamento da liderança. Tudo, quem faz a diferença numa organização é o número 1. O número 1. Não adianta tu tentar convencer a turma do meio. Não. O número 1 faz a diferença. Qualquer organização passa pelo número 1. Não preciso mais dizer nada. Vamos encerrar o programa. Está aí a última palavra. Show legal, muito legal. Muito bom, obrigado pelo carinho. Ok. Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira.